Olá, estamos começando mais um Diálogos da Cidade. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Pessoal, no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que está presente na vida de milhões de famílias brasileiras, a paternidade responsável. Ser pai é um papel que exige cuidado, presença, participação, mas na prática, muitos homens ainda não assumem essa responsabilidade, né? Ou têm dificuldades para exercer esse direito. Enquanto alguns pais lutam para estar mais presentes, outros ainda se afastam, né, das suas obrigações. E em meio a tudo isso, um ponto é certo: quando o pai participa, todo mundo ganha, né? A criança, a mãe e o próprio pai. E para ajudar a gente a entender esse cenário, recebemos hoje a advogada de família Jennifer Gomes, que vai explicar, né, o que a legislação prevê e quais os direitos e deveres envolvidos. E também temos aqui o psicólogo Fernando Ferreira para falar sobre a importância emocional da presença do pai e os impactos disso, né, que são desenvolvidos nas crianças. Então, chega mais, fique com a gente, fique à vontade, porque estamos chegando aqui com Diálogos da Cidade. Eu quero muito agradecer a presença de vocês, Jennifer, Fernando, muito obrigado, viu? Só quero agradecer também, Rafa, por estar aqui. Obrigado. Obrigadão, Fernando. Obrigado, Rafael, pela oportunidade de ter esse diálogo, vai ser muito importante. E bora começar esse bate-papo então, gente. Eu quero começar por você, Jennifer. A licença paternidade, né, de apenas 5 dias hoje no Brasil, é realmente compatível com os direitos, né, da criança que a nossa Constituição garante, Jennifer? Então, Rafa, é que 5 dias não seria compatível, mas é justamente o que nós temos, né? Logicamente que o pai, ele gostaria de ter mais tempo com aquela criança, né? São muitas discussões envolvidas em volta disso, mas no Brasil não se tem ainda, ao menos que esse projeto de lei, que eu estou super ansiosa que saia de forma progressiva, que chegue aí nesses 20 dias, com certeza vai colaborar com a participação desse pai de forma mais ativa, de forma mais presente com aquele filho. Com certeza, né? Vamos torcer para que isso realmente se torne realidade, um pouco mais de tempo. Fernando, né, do ponto de vista psicológico, né, o que a ciência já comprova sobre a importância da presença dos pais nos primeiros dias de vida do bebê? Temos uma literatura dentro da psicologia que fala bastante sobre esse momento inicial, onde nessa fase é construído um senso, digamos assim, de segurança do bebê. Então, na fase inicial, se a criança tem esse amparo, né, tanto do pai quanto da mãe, e esse amparo vai tanto no aspecto físico, da criança se sentir amparada, né, se sentir segurada, aquecida, alimentada, quanto também um amparo já psicológico. Por exemplo, a criança chora, ela não entende o que é aquele choro. O pai precisa ter esse discernimento para entender. É fome? Ela precisa de um alimento. Será que é temperatura? Então, no momento inicial de vida, o pai e a mãe, eles vão dar esse amparo. E isso, segundo a literatura, favorece a criança crescer e se desenvolver se sentindo mais segura. Então, a criança que carece desses cuidados no momento inicial de vida, geralmente na fase adulta, se muito repetido, né, essas falhas, digamos assim, no cuidado, ela pode desenvolver lá na fase adulta ansiedades, né, depressão e outros problemas psicológicos. Então, a literatura reforça, sim, que essa fase tem uma grande importância. É muito sério, né? Uma realidade muito séria que traz vários transtornos, então, na vida da criança. Ô, Jennifer, agora na prática, o que muda quando essa licença se amplia para 20 dias, né, no seu ver? Mas ao meu ver, vai ser muito bom isso, porque a questão do pai, justamente na vida inicial, traz aquele apoio, traz aquele afeto, traz aquele amor, aquele carinho que a criança precisa desde o início da vida dela. E também traz o apoio para a própria mãe. E também tira também uma sobrecarga daquela mãe também que está no caso, exausta. Então, são
são, no caso, imensos benefícios que vai ter por causa desses 20 dias de licença. Ajuda muito, né? Ajuda 20 demais. dias, com certeza. Ô, Fernando, a ausência, né, paterna logo no início, ela pode interferir no apego, né, na segurança, no desenvolvimento também emocional do bebê? Pode, eu gostaria até de pegar essa palavra que você mencionou, o apego. O apego, para nós da psicologia, a gente traduz como, nós usamos a palavra apego, mas principalmente o vínculo, né? Então, quando o pai tem a oportunidade, né, principalmente através de uma licença estendida de 20 dias, isso favorece com que o pai, principalmente, a gente está falando mais de paternidade hoje, desenvolva um vínculo maior com essa criança, né? E um vínculo que vai passar por um cuidado. Então, quando o pai ele pode ficar mais tempo com o seu filho, ele consegue cuidar mais da criança. E esse cuidado vai ser muito importante, tanto para a própria criança, né, que o projeto de lei ele tem como esse objetivo, né, favorecer a criança também, mas além da criança ser beneficiada, o pai também vai ter esse vínculo mais fortalecido com o seu filho desde o momento inicial de vida. Com certeza, extrema importância isso que você trouxe para a gente. Ô Jennifer, uma licença maior, né, também ajuda a reduzir as desigualdades dentro de casa, né? Ela pode, de fato, reconstituir, né, ou melhor, redistribuir, né, melhor dizendo, as responsabilidades, compromissos entre homens e mulheres? Sim, com certeza, porque acaba nós assim, vivenciamos uma cultura de que a mulher que é que mais faz, que é que mais fica com aquele bebê e acaba ficando exaustiva, né? E acaba criando também muitas discussões dentro da casa. Então, assim, eu creio que com essa ampliação vai amenizar todas essas discussões familiares para que aquele homem possa ajudar dentro de casa também. Né, assim, não somente com o filho, mas também com aquela mulher. É por isso que a mulher tem, às vezes, 4 ou 6 meses de licença, né? Porque acaba ela ficando ali de forma integral com aquele bebê. E quando chega o pai, ele fica pouco tempo, mas a gente sabe, né, que na prática, ficar com uma criança, muitas das vezes, cansa muito mais do que assim, trabalho fora. Fernando, isso aí, assim, impacta muito também o emocional da mãe, né? Uhum. Nessa questão que a doutora Jennifer trouxe pra gente, isso abala bastante o emocional da mãe, porque fica 6 meses cuidando da criança e o pai logo 5 dias já volta a trabalhar. Uhum. Então, exige realmente uma estrutura psicológica muito grande por parte da mãe, né? Sim. A mãe costuma, eu já atendi algumas mães que trouxeram relatos assim de sobrecarga, né? Emocional, uma sobrecarga de tarefas, inclusive, né? Então, anteriormente eu mencionei que o pai entra nesse momento inicial na vida da criança com a licença paternidade estendida, dando um suporte. Esse suporte ele vai além do suporte que ele dá para a criança. Ele consegue suportar a mãe também, suportar no sentido de dar suporte. Sim. Então, a licença ela vai favorecer para que o pai consiga dar esse suporte para a criança e ajude a mãe. Dessa forma, as tarefas domésticas, elas vão sendo administradas de uma forma mais tranquila. Muito bem colocado, Fernando. Olha só, gente, nos primeiros meses, o desenvolvimento do bebê acontece muito rápido, né? Mas nem tudo é visível. Emoções, vínculos, a forma como ele entende o mundo estão sendo formados e a presença do pai faz muita diferença nesse processo. Quem explica melhor o que acontece no cérebro da criança nesses primeiros dias e meses é o neuropediatra Dr. Felipe Jorge. Vamos conferir. Primeiramente, né, esse período após o nascimento é um período de grandes descobertas, né? Tanto para a família quanto para os pais. O bebê acabou de sair, acabou de conhecer o mundo e os pais acabaram de conhecer aquele bebê. Então, os primeiros sinais são aqueles sinais de descoberta. Então, aquela conexão que vai surgindo entre os pais, os cuidadores e aquele bebê, né? Então, o bebê vai ter alguns sinais que a gente chama de primitivos, alguns reflexos neurológicos. Mas a rotina do bebê vai ser basicamente aquele bebê que come e dorme. Durante esse primeiro mês de vida, o cérebro está realizando diversas conexões, né? Então é normal o bebê ter
diversos movimentos, às vezes involuntários, que às vezes até preocupam a família. Então, vejo muito no consultório, às vezes, muitos tremores ou muitas coisas que às vezes preocupam os familiares, movimentos oculares, às vezes coisas que assustam os pais, mas que estão dentro do desenvolvimento normal, né? Então, o bebê tem muitos reflexos ou coisas que são dentro do normal do bebê, né? Então, o bebê tem muitos reflexos. Os pais, não somente os pais biológicos, né? Qualquer pessoa que se coloca na função de pai tem um papel extremamente importante e crucial nesse primeiro mês de vida, né? Porque a gente sabe que o carinho, o afeto é a primeira coisa que o bebê busca, né? O rosto, o contato físico, o abraço, o acalento, a batida do coração, o toque, são os primeiros estímulos sensoriais que vão moldar o desenvolvimento por toda uma vida. Então o bebê precisa disso, né? Isso é que nos torna humanos, o que nos torna sensíveis, o que nos torna pessoas realmente melhores no futuro, né? Então isso é extremamente importante que seja feito no primeiro mês de vida, extremamente importante que seja feito nos nossos bebês. Então, é extremamente importante que seja feito no ambiente familiar. Então, é muito importante que os pais estejam presentes para dar esse suporte, não só físico, mas também emocional, financeiro, né? Estando presente ali, não só como pessoa, mas como uma figura paterna, acolhedora, para dar esse toque físico, emocional, pegar no colo, estar junto, estar presente, né? Então, ser pai é isso, né? Estar junto, estar presente, se fazer presente. Isso é muito importante desde cedo para os bebês. Excelente, doutor Jorge. Muito obrigado pela sua participação. Foi o que ele disse agora, né, doutor Fernando? A importância desse afeto, desse apego logo no começo. Vamos falar das mães agora, né? Como o envolvimento do pai, né, do pré-natal ao pós-parto, impacta diretamente, né, a saúde física e emocional delas, as mamães. Das mamães, sim. Principalmente na questão do suporte que nós mencionamos, né? Então, uma mãe que ela tem o suporte do pai, né, desde o pré-natal até o pós, né, nascimento, a mãe ela se sente mais suportada. Nesse sentido, ela acaba não sendo tão sobrecarregada, porque nesse momento inicial de vida, eu comento com algumas pessoas, é como se fosse um malabarismo. Então, são muitas coisas que essa família está orquestrando. É o cuidado com a criança, são diversas demandas que vão surgindo, já tem as demandas do casal, às vezes a mãe tem uma demanda pessoal também que precisa ser tratada. Então, é um grande malabarismo. Se o pai está presente, ele ajuda nesse suporte inicial, a mãe tende a não se sentir tão sobrecarregada. Com isso, como a doutora Jennifer mencionou alguns minutos atrás, evita-se conflitos familiares, evita-se outras questões que podem surgir, como uma briga, né, entre outras coisas que vão surgindo, né? Então, principalmente nesse sentido, da mãe sentir mais acolhida, dela sentir que ela não está sozinha, desamparada. Isso ajuda muito a mãe. Isso é importante, né? Desde o começo ali, desde a hora que descobriu positivo, o pai está do lado ali e seguir todo o caminho. Doutora Jennifer, por que o Brasil, né, ainda não avançou para modelos mais modernos, né, como a licença paternal compartilhada, né, parental, melhor dizendo, compartilhada, que já funciona em vários países, né, essa licença compartilhada? Por que aqui tem essa morosidade, no seu ver, pela sua experiência? Como falado anteriormente, né, nós temos uma cultura ainda muito forte no Brasil, em que a mulher ainda ela faz tudo ali, né? Além de ficar em casa, toma conta do filho e ela ainda trabalha ainda depois, acaba deixando tudo para essa mulher. Nós temos essa cultura, né? E é por isso que acaba demorando muito sobre essas questões que precisam ser feitas e que outros países estão muito mais avançados, que é justamente essa divisão entre o pai e a mãe, né, por exemplo, responsabilidade dos dois diante daquele filho. Um leva na creche, o outro busca, um dá banho, mas, né, assim, no outro dia vai o outro também dá.
Então, isso falta muito aqui, não se tem isso. Mas os outros países, queira ou não, estão sendo exemplos para a gente, para que a gente possa, assim, avançar para esse nível também. São bem avançados. Nessa questão que a doutora Jade falou, Fernando, acho que para o próprio homem, né, o pai traz avanços, né, mental, né, ajuda a ficar mais feliz, em vários aspectos psicológicos, né? Principalmente uma questão interessante da gente explorar, que é o pai, ele consegue avançar no seu processo pessoal, eu digo, né? Seu processo de desenvolvimento pessoal, estabelecendo outras camadas de cuidado. O que eu quero dizer com isso? Anteriormente, o pai, o ser pai, era cooperar. Então, o pai, antigamente, tinha a função de ajudar objetivamente com uma tarefa. Então, ele tinha uma coisa que ele tinha que fazer, uma coisa não, né? Às vezes várias coisas. E também muito relacionado ao dinheiro. O pai tem que prover. Só que hoje em dia, com os pais que nós estamos observando agora, né? Que estão mais preocupados com outras dimensões do cuidado, ele desenvolve outras, o que eu estou chamando agora de camadas de cuidado. Então, a cooperação é uma camada de cuidado. Eu posso cooperar com você, por exemplo, mas a nossa relação não precisa ser pautada só em cooperar. Eu posso cuidar. O cuidado, ele é uma outra camada. Existe uma outra camada de cuidado que é a troca de experiência, a troca de diálogo, né? Então, nesse sentido, quando o pai tem acesso a essa paternidade responsável, com mais tempo para estar com a família, ele não fica preso no modelo antigo, arcaico, em que o pai só cooperava. Não, agora o pai coopera objetivamente, com questões de dinheiro, de tarefa, mas ele também cuida, ele também está lá para aconselhar, ele está lá também para dar um colo. Então, nesse sentido que eu falo que a pessoa se desenvolve, porque ela estabelece mais maneiras de estar com o outro. Nem tudo é sobre apoio financeiro, né, gente? Olha só, pessoal, quero destacar também aqui alguns dados que nos ajudam a entender por que a ampliação da licença paternidade no Brasil é tão necessária, né? Em mais de 40 países, esse período já ultrapassa os 30 dias, né? E em várias nações da Europa e da América Latina, a licença pode ser compartilhada entre pai e mãe, permitindo uma participação mais equilibrada desde o início da vida do bebê. E tem um outro ponto importante, quando o pai participa de forma ativa, né, nos primeiros dias, pesquisas mostram melhora no vínculo afetivo, redução do risco de depressão pós-parto na mãe e até avanços no desenvolvimento cognitivo e emocional do bebê. Ou seja, ampliar a licença não é um benefício isolado, né? É uma política pública que fortalece famílias, reduz desigualdades e melhora o começo da vida das nossas crianças. Né, doutora? Então, Isso a gente mesmo. vê quanta coisa envolvida, a importância, né? E, assim, não é só sobre direito, mas são deveres, são obrigações, né? Com certeza, são obrigações que precisam ser feitas, né? Mas, infelizmente, no mundo atual, assim, no Brasil ainda, nós não temos, né? Nós estamos aí muito atrás desses avanços que a gente precisa ter para que a gente possa melhorar esse convívio e esse vínculo, né? Essa participação ativa do pai com esse filho. Não temos também, assim, no caso, programas que possam incentivar. É como se esse tema não fosse, no caso, importante. Só nós que vivenciamos isso, né, nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, que a gente vê, assim, essa, no caso, a importância, mas e o caos que a gente está vivendo também por causa disso. Mas só que fora isso, é como se isso não fosse importante. Tem muito mais coisa na frente para que possa melhorar e sempre isso fica debaixo dos panos, né? E, infelizmente, se pudéssemos mudar isso, com certeza nós teremos um país muito melhor, muito mais forte, né? Que, como você falou ali, se as políticas públicas vissem isso, não é custo,
mas é assim, mais um investimento para a sociedade, para um Brasil melhor. Seria um grande avanço, né, gente? Com certeza. Ô, Fernando, existe um impacto psicológico quando o pai ele quer participar, mas não tem tempo suficiente por causa da licença curta, né? É uma dúvida. E isso pode gerar uma frustração, uma sensação de incompetência paterna também? Pode sim. Tem alguns pais que relatam, sim, que essa limitação com o tempo influencia um pouquinho, né? Mas é importante também buscar as possibilidades, né? Então, a licença sendo um pouco curta hoje, o pai pode buscar outros meios de, quando ele estiver presente, ele acessar essas demais camadas de cuidado que eu mencionei, né? E outra coisa também, qualquer tipo de dano psicológico, né, um problema psicológico que a pessoa vier a desenvolver, ele tem relação com intensidade e tempo. Então, se eu sofro algum tipo de problema que foi muito intenso num único momento, isso pode me afetar. Ou se foi um problema que ele não foi tão intenso, mas ele foi muito repetido, isso pode me afetar. Então, o pai que está nos assistindo, se ele sente que o que ele está fazendo pelo filho está um pouco aquém do que ele gostaria, ele não precisa ficar aflito com isso. Basta buscar que possibilidades eu tenho para, quando eu tiver um tempinho, eu ter uma paternidade mais responsável. Como que eu posso ir além apenas da cooperação? Será que eu posso cuidar? Será que eu posso buscar um pouco mais de diálogo com a minha esposa? Eu acho que buscar esse tipo de solução, esse tipo de equilíbrio, pode ajudar esse pai a lidar com essa angústia e exercer, sim, a paternidade de um modo mais satisfatório para ele. O que eu posso fazer, já que eu não posso fazer isso, para melhorar essa situação, né, Exatamente. gente? Doutora, países que adotam licenças parentais mais amplas mostram redução de processos, né, envolvendo o abandono por parte dos pais. E você acredita que isso poderia acontecer aqui também, se tudo isso fosse diferente? Com certeza, né? Que é justamente esse incentivo que outros países têm, aqui nós não temos, né? E aqui nós temos cada vez mais afastamento dos pais. Então, é cada vez mais processos, né? Cada vez que a gente vê, são processos de tudo que é lado, em todo lugar do país. E são muitas brigas, né? Muitos conflitos entre essas questões de guarda, de convivência, de pensão também. E justamente nessa questão dessa presença, né? Que é o abandono, que é o que nós estamos falando aqui hoje. Muitas das vezes, tem muitos homens que não ligam, né? E essa que é a pura realidade nos processos. Nós precisamos entrar com o processo para que o cara tenha a presença dele. E muitas das vezes é discutido isso sobre a questão do amor. Eu tenho que entrar com o processo para obrigar um cara a ver o filho dele, sabe? Então, assim, até onde vai isso? Não é uma questão de pensão. Se o homem ele não paga, tem um processo cabível para ele. Ele pode vir preso até. Sim. Mas só que na questão de convivência, de presença, nós não queremos chegar nesse nível. Nós queremos que ele venha de coração para ter aquele filho, porque nenhum filho gostaria, né, de ter um pai que viesse, porque ele pode ser preso, sabe, assim, mas ao não ver. É questão de consciência, né, consciência. gente? Isso que a doutora falou rapidamente, o Fernando, é um pai que não consegue estar presente, né? Logo nos primeiros meses de vida da criança. O apego pode ser reconstruído no futuro? Isso é uma boa pergunta, na verdade é uma boa discussão, né? Em alguns casos, o apego pode sim ser construído, mas aí a gente acabou de falar da questão da intensidade ou duração. Então, o que o pai precisa analisar? Se ele desfez esse apego através de atitudes, como a doutora Jennifer falou, ou seja, ele provocou essa distância com o filho, isso foi muito extenso, eu já vi casos onde a criança diz, eu não quero ter acesso ao meu pai. Mas eu também já vi casos em que o pai mudou os seus comportamentos, ele mudou as suas atitudes, ele buscou outras maneiras de restabelecer o vínculo, e isso foi bem aceito pela criança. Basta querer a mudança, né, Fernando? Olha Sim. só, o papo está ótimo aqui, vamos fazer uma pausa rápida e na volta a gente vai falar das novas configurações familiares. Pais divorciados, mães solo, pai solo e os desafios de se dividir a criação dos filhos nesses novos arranjos. Não sai daí, o Diálogos volta já.
E já estamos de volta com Diálogos da Cidade, hoje falando sobre paternidade. E, gente, a configuração das famílias é bastante diversa, né? Quando se discute sobre políticas públicas para a família, é preciso ter em mente que a configuração familiar nem sempre segue um modelo tradicional. Existem as mães solo que carregam toda a responsabilidade sozinha, pais solo que ainda enfrentam muita invisibilidade, pais e mães que precisam aprender a dividir a criação, mesmo morando em casas diferentes, e também casais divorciados que precisam adaptar a criação dos filhos. Vamos agora contar com a participação da doutora Débora, advogada especialista em direito de família, que vai ajudar a gente nesse bate-papo aqui a esclarecer, né, um tópico importante, né, quando os pais são separados. A pensão alimentícia, como fica? Vamos acompanhar. A guarda, por si, ela é uma nomenclatura que vai determinar, na verdade, a responsabilidade do genitor que fica com a criança. Então, a guarda unilateral, a responsabilidade é somente de um dos genitores. E a guarda compartilhada, a responsabilidade continua sendo de ambos genitores. E a responsabilidade é sobre as atividades da criança, as decisões sobre a vida da criança, onde vai estudar, se vai fazer um curso extracurricular. Então, é isso que define a guarda. E aí, o que acontece? O convívio, ele é proporcionado para ambos os genitores. Não interessa se a guarda é compartilhada ou se ela é unilateral. Ela é um direito da criança de conviver não só com os genitores, mas também com as famílias, né? A família paterna e a família materna. A pensão, ela é estabelecida a partir do momento em que o convívio da criança com a família é modificado. Então, um exemplo, né? A partir do momento da separação, não necessariamente o divórcio, mas a partir do momento que um dos genitores sai de casa ou deixa de contribuir com o sustento daquela casa onde a criança pertence, passa a ser devida pensão. É importante lembrar que a pensão ela tem sempre que estar estabelecida, né, ou entre as partes ou por uma decisão judicial, e ela sempre tem que estar estabelecida na justiça. Não vale combinados de boca, não vale combinados via WhatsApp, então tem que ser por intermédio de um advogado ou pela Defensoria Pública, vai se fazer um plano ali que inclui o pagamento da pensão e isso vai ser homologado em juízo. O que muitas vezes as pessoas confundem, eu preciso esperar 3 meses para fazer uma cobrança ou para entrar com uma ação judicial cobrando? Não precisa. Porém, muitas vezes, os pequenos atrasos, se comunicados, não há necessidade de acionar o judiciário. Né? As pessoas podem ali se recompor, se combinar de uma outra maneira. Mas se esses atrasos forem recorrentes, ou se a inadimplência for grande, sim, precisa acionar o judiciário para cobrança. Primeira coisa, tem que procurar um advogado da confiança dele, ou no caso de não poder contratar um advogado da sua confiança, o serviço da Defensoria Pública, tá? Que vai avaliar o caso, se a pessoa pode usar esse serviço ou não, porque essa cobrança só pode ser feita através de ação judicial, tá? Então, não adianta ir na delegacia, pedir para prender ou fazer boletim de ocorrência. Ela é uma ação civil, é uma prisão civil, então não é na polícia que denuncia, o advogado vai entrar com uma ação própria para isso, para fazer as cobranças mediante a prisão ou mediante bloqueio ou penhora de bens. Então, se a pessoa que deve a pensão não pagar, ela pode tanto ser presa quanto ter bens e valores bloqueados na justiça. Certo, doutora Débora. Muito obrigado pela sua participação. A gente volta aqui com os nossos entrevistados no estúdio. Doutora Jennifer, muito importante a fala da doutora Débora. Eu queria saber de você, mesmo com a guarda compartilhada prevista em lei, né? Por que ela ainda não funciona de forma equilibrada na prática? Nós temos vários desafios, assim, no caso, enfrentados. As mães, elas falam muito que na sentença consta a guarda compartilhada para o pai. Só que na prática isso não acontece. Né? Por exemplo, a criança ficou doente, o pai não leva aquela criança para o hospital. Tem reuniões escolares, o pai também não vai nessas reuniões. Então, acaba que na prática não acontece tão bem como nós gostaríamos que fosse.
mas logicamente que pela lei, tendo guarda compartilhada, tanto a mãe teria que passar todas as informações daquela criança para o pai, mas e ambos ter essas decisões em conjunto, responsabilidades em conjunto. Mas só que na prática, muitas das vezes não acontece. Logicamente que temos pessoas que fazem isso, temos pais que se dão muito bem, temos pais que são excelentes, que fazem de tudo, que é participativo na vida do filho. Com certeza nós temos, mas só que nós queremos mais pais ativos como esses. Não ter que chegar de fato uma cobrança judicial para fazer o seu dever, que é o papel de um pai responsável, né, doutora? Fernanda, a gente falou aqui, você já disse para a gente no primeiro bloco, que a criança ela pode desenvolver várias questões, né, cognitivas, estudos mostram isso, inclusive, o senhor já trouxe aqui, mas uma questão importante, quando não se tem mesmo a presença do pai, o pai abandonou, não quer saber, o que a mãe pode fazer para evitar esses agravamentos para a criança no futuro? Sim, e também é uma questão que não necessariamente ter a ausência do pai vai implicar em a criança desenvolver problemas psicológicos. Não é mandatório, né? Aconteceu isso, vai ter esse resultado. Tem casos e casos, né? Casos e casos, né? Eu conheço casos, eu tenho pacientes que sofreram, né, essa ausência do pai, né, ou em alguns casos até da mãe, mas não gerou, digamos assim, grandes problemas psicológicos, né? Mas o que a literatura diz, o que eu já vi também na prática, é que sim, costuma afetar. Mas eu só não gostaria que tivéssemos essa percepção que vai ser fatalmente esse o caminho, né? Mas a gente precisa entender também que a criança, ela também é influenciada por demais parentes, pelo um grupo escolar, né? Então a mãe que não tem o pai, ela pode suprir, digamos assim, essa ausência do pai com a ajuda de outras pessoas, né? De repente um professor, um tio, alguma outra pessoa que pode exercer essa função paterna, né? Porque em alguns casos a gente não tem a figura do genitor, mas a gente tem alguma pessoa que entra e exerce uma função paterna. Substitui isso, né? Principalmente em casos, muitos avós, o vô da vida, ele se torna um segundo pai, com né? certeza. E a criança segue e normalmente. Acaba, assim, só para complementar, né, do que, assim, mas acaba aquela criança, por exemplo, vendo o avô como aquela presença paterna, né? Sim. Um tio, né, assim, seja um homem ali, é aquela pessoa que ela vai ver como aquela presença paterna que não tem do pai. Muitas das vezes. É isso, a mãe tem que saber lidar com isso e aproximar do filho pessoas que realmente vão trazer benefícios para essa criança. Trazer referenciais. Referências, exatamente, doutor. Doutora Jennifer, o que na lei, né, no direito, o que caracteriza o abandono afetivo, né, e quais são as consequências legais nesse comportamento? Na verdade, o abandono afetivo é justamente aquele pai que não dá afeto, não dá amor, não dá carinho, não dá cuidado, não tem apoio, não tem conversa, não tem diálogo. É aquele pai que só vai lá, por exemplo, eu tenho casos no escritório que o pai tem a convivência, ele pega o filho, deixa na casa da mãe, mas só no outro dia que ele tem que devolver, ele pega o filho e leva de volta. Sabe, sim, mas e os filhos falam, mas o meu pai, ele só me pegou e só veio só para me buscar. Não tem aquela presença, mesmo com convivência. Então, é essa, assim, ausência de presença, né, de participação ativa, de estar do lado, de brincar, de criar momentos, né, por vezes, experiências que ele possa criar e muitas das vezes simples. São, assim, brincadeiras, diversões que aquela criança quer. São coisas simples, que é o amor, né? E o amor, porque assim, mas é um direito do filho ser amado. Mas, infelizmente, isso, muitas das vezes, não se tem. Com certeza. Então, assim, mas é por esse motivo que agora, recentemente, saiu assim, uma lei que está prevista pelo ECA, que o pai que não der assim, mas essa presença ativa na vida dessa criança pode ser responsabilizado civilmente. Nós podemos cobrar por danos morais
diante dos danos causados imensuráveis para aquele filho ali. Importante informação, doutora Jennifer. Olha só, agora a gente mostra um dado importante sobre os divórcios, né, do Brasil. E este gráfico que a gente vai ver agora, ele vai revelar aqui para a gente os arranjos familiares que aparecem nos processos judiciais ao longo dos anos. O maior percentual, gente, é de divórcio entre casais que têm filhos menores de idade. Em 2023, esse grupo representa 46,3% de todos os divórcios, né? Um índice que segue alto desde 2003. Outro ponto que chama a atenção é o crescimento dos divórcios sem filhos, que chegam a 29,9% em 2023. Isso mostra uma mudança no perfil das uniões e também na forma como os casais estão se relacionando hoje, né? Já os divórcios entre casais com filhos menores de idade diminuíram ao longo do tempo, né? Chegando a 16,1% em 2023. E o grupo de casais que tem filhos menores e maiores representa apenas 7%. Esses números também ajudam a gente a entender o porquê a discussão sobre a guarda compartilhada está em alta, né? Quando quase metade dos divórcios envolve crianças. A forma como os adultos lidam com essa transição tem impacto direto no desenvolvimento delas. Então, é de extrema importância e tem que ser com responsabilidade, né, Fernando? Não basta só pensar no divórcio, mas tem que pensar a consequência, o que vai fazer, saber como lidar com a situação e pensar, sim, no filho em primeiro lugar, né? Sim. A gente até pode abrir uma discussão profunda, né, que é a questão de liberdade e responsabilidade, né? Acredito que até o direito fala um pouco sobre isso também. Então, nós somos livres para escolher determinadas coisas para a nossa vida, para tomar determinadas condutas. Só que essa liberdade que a gente tem para fazer as coisas, ela vem acompanhada de uma responsabilidade. Então, quando eu exerço a escolha A, eu tenho determinadas responsabilidades. Quando eu exerço a escolha B, são outras responsabilidades e também consequências. Então é muito importante os pais prestarem atenção nessas microcondutas do cotidiano, né? Então, como a doutora Jennifer mencionou, o genitor recebe uma criança, só que ao invés de ele estar com essa criança, ele vai fazer uma outra tarefa e a criança fica sozinha. Deixa com a voz, né? Doutora, diante desse dado que eu apresentei aqui rapidamente, né, sobre os divórcios no Brasil, como a Justiça tem trabalhado para garantir uma transição menos traumática para essas crianças? O que acontece nos processos, né, em questões que envolvem guarda, convivência e essas discussões que muitas das vezes as mães pedem para que não haja mais convivência com aquele pai, né? Então, diante desse cenário, o juiz ele pede, no caso, um estudo psicossocial, que é onde tanto os pais como aquele filho são ouvidos por assistente social, mas assim como psicólogo do juízo, para que ele dê, no caso, um laudo mais completo diante daquele caso em específico. Só que ali, mas ele vai estar falando se qual tipo de guarda que seria viável, como que seria essa questão de convivência, como que está aquele filho, né? Se ele quer realmente ter a convivência com aquele pai, se ele não quer ter a convivência. Então, tudo isso é feito pelo estudo psicossocial para que a gente possa ter um resultado melhor para cada caso. Com certeza. Olha só, e assim a gente encerra esse segundo bloco. No próximo, vamos dar um passo além e falar sobre um tema que tem ganhado espaço nas famílias de hoje, a presença paterna ativa. Voltamos já. Estamos de volta para o nosso último bloco e agora a gente quer olhar para frente, falar sobre o que significa ser um pai presente hoje. Não é só questão financeira, é afeto, rotina, participação e diálogo.
E a gente continua aqui com os nossos convidados, né? O psicólogo Fernando Ferreira e a advogada, a doutora Jennifer Gomes, que continua batendo esse papo com a gente. Agora a gente entra nesse aspecto, né? Pensar no futuro, para frente. Doutora, pais separados, né? Têm direito de participar das principais decisões da vida da criança? Como a lei garante isso, né? Essa participação na prática, doutora? Com essa decisão, assim, na prática, por exemplo, algumas decisões importantes daquela criança, nós sempre falamos que os pais, eles podem conversar por eles mesmos de forma, no caso, informal. Nós colocamos algumas coisas, por exemplo, convivência completa nos processos, mas se tem algum evento que não foi colocado, por exemplo, formatura de uma criança, geralmente nós não colocamos, mas é justamente nessa formatura que está tendo uma discussão. Então, assim, se o pai sente que não está tendo um acordo, ele pode buscar, assim, mais um advogado de sua confiança para que entre com aquele processo, para que haja, assim, uma modificação, para que possamos acrescentar justamente a formatura daquela criança que não foi colocado. Mas se não está lá, nós sempre falamos que os pais, eles podem conversar por eles mesmos, chegarem no acordo para ir na formatura, tá tudo certo. Mas se há mais algum conflito que eles não conseguem concordar ali, pode buscar, no caso, assim, mais os processos para que a gente possa solucionar. Nessa história toda, eu acho que tem que pensar no bem-estar das crianças, né, Fernando? Eu queria saber de você o que diferencia um pai presente, né, de um pai realmente participativo do dia a dia. A diferença, né, nessa questão para o desenvolvimento da criança? Influencia bastante. Quando o pai ele consegue trabalhar essa presença, né? Então, presença, participação, se envolver em atividades, né? A doutora Jennifer até mencionou, não ficar restrito apenas ao final de semana, mas também eu vou participar de uma reunião escolar, eu vou levar meu filho para a escola, eu vou levar num dentista, né? E também, obviamente, nos finais de semana, propor uma atividade, um entretenimento, uma viagem, né? Então, essa participação mais ativa, envolvendo atividades, cuidado, carinho, presença em decisões importantes da vida da criança, que escola vai estudar, que cursinho que vai fazer, né? Então, isso costuma influenciar bastante. O filho que tem isso costuma crescer sentindo-se mais seguro, né? Com menos problemas emocionais na linha de ansiedade, depressão, por exemplo. Então, a influência é muito grande. Socialização, né, também, né, entre as crianças, né, são prejuízos imensuráveis, que muitas das vezes a gente só vai saber com o passar do tempo. Inclusive, né? uma boa presença paterna influencia em uma boa capacidade de socialização. Sim. Tem algumas pessoas hoje que têm problemas, falando de adultos agora, né? Adultos que têm problema de timidez, vergonha, medo de falar em público, coisas nesse sentido, geralmente pode ter alguma questão lá do passado, na infância, de uma ausência de pai ou de uma ausência de estímulos para o seu desenvolvimento. Então, nós hoje, enquanto adultos, nós somos resultado de muita coisa que aconteceu lá atrás. Com certeza. Doutora, e no caso do pai que quer aumentar a presença do filho, né, e tem que pedir na justiça, em que caso, né, em que situações costuma ser alterado, o juiz permite esse aumento de tempo com o filho? Por exemplo, nós temos a convivência a cada 15 dias. O pai ele pega numa sexta e devolve segunda na escola. Mas só que ele quer também, assim, a convivência durante a semana. Por exemplo, quero numa terça, quero dormir com meu filho, quero numa quinta, e aí eu pego, fico, mas eu devolvo 9 horas. Mas essa parte da semana ele quer também. Muitas das vezes ele quer também, assim, conversas por videochamada. Não precisa ser também, às vezes, presencialmente, mas numa segunda eu quero ligar para ele durante 10 minutos. Então, são esses tipos de pedidos que eles fazem e que muitas das vezes, assim, eles conseguem. Certo. Olha só, gente, quem é pai
sabe conciliar rotina, trabalho e presença verdadeira na vida dos filhos, né? E sabe que nem sempre é simples. Eu, como pai, por exemplo, de uma menina de 14 anos, vivo isso na prática. E para a gente entender melhor, né, como é esse desafio, o repórter Bruno Castilho vai trazer informações especial, né, sobre o que significa ser pai nos dias de hoje. Confira. A rotina diária do Daniel é frenética e não poderia ser diferente. Durante o dia a dia, ele e a esposa Camille dividem o trabalho com a criação dos 3 filhos pequenos: Bento, de 5 anos, Francisco, de 4 e Estela, de 1 ano e meio. Mas apesar dos desafios, ele sempre procura estar presente na vida das crianças. Há não muito tempo atrás, normalmente existia uma estrutura familiar onde o homem ia trabalhar e a mulher cuidava da casa e dos filhos. Hoje em dia já são os dois que vão trabalhar, têm seus trabalhos, e aí tem que achar uma forma de organizar para cuidar da casa também. Mas acho que o desafio maior é isso, realmente é como que a gente vai dar conta de, além de trabalhar, também criar as crianças, né? E não ser algum trabalho, não ser isso específico para uma pessoa só. E é justamente nessa fase da vida, a primeira infância, que vai até os 6 anos de idade, que as crianças aprendem com mais intensidade a fazer, compreender, se relacionar e, principalmente, a desenvolver valores importantes nas relações familiares. Pesquisas mostram que as experiências da primeira infância com os pais influenciam o desenvolvimento da arquitetura do cérebro da criança. A gente precisa ter essa conexão, como eu falei, que é realmente o toque, é o abraço, é a conversa. Ele fez alguma coisa errada, você não vai ser só rígido com ele, corrigir, mas realmente tentar conversar, tentar mostrar para ele como que deve ter sido, né? É a educação em si. É a educação em si, mas uma educação presente. Eu acho que esses primeiros 6 anos são fundamentais para moldar o adulto que ele vai ser daí para frente, sabe? Onde o cérebro dele ainda está começando a mastigar um pouquinho de informação que vai ficar no HD dele para sempre. E parte dessa rotina com os filhos em família é compartilhada por Daniel em seu perfil nas redes sociais. Nos vídeos, o empresário aparece fazendo atividades com a esposa e os filhos, seja cozinhando ou em momentos de diversão durante as viagens. Conteúdos que chegam até os pais e as mães, que acabam sendo influenciados e passam a interagir com ele, elogiando ou até pedindo dicas. Tenho bastante feedback, principalmente das esposas, mulheres que falam: eu vou mandar esse vídeo pro meu marido, que eu quero também que ele cozinhe com as crianças, que eu quero que ele também participe dessa parte da cozinha, principalmente. Mas eu acho que é legal, e também de seguidores, homens também, que mandaram mensagens falando: pô, que legal. Eu acho que o meu conteúdo em si traz essa vontade de se conectar com o seu filho, sabe? De estar com ele presente. Apesar da dificuldade de conciliar a rotina de trabalho com a responsabilidade de criar 1, 2 ou até 3 crianças, é importante ter em mente que esse tempo investido em atividades com a família estreita os laços entre pai e filhos e vai ter reflexos para toda a vida dos pequenos. Acho que a dedicação do pai e da mãe com as crianças realmente é uma forma de doação, né? O tempo que a gente tem no nosso dia que a gente puder doar para eles, isso vai ser lembrado, isso vai ser bom para eles. Que a gente acha que esse tempo investido junto com eles vai ser muito bom para essa conexão que a gente tem. A gente quer que eles no futuro, né, tenham a gente como realmente próximos dele, amigos, mais do que, lógico, pai e mãe, a gente tem toda a responsabilidade de pai e mãe, mas eu quero que quando ele tem um problema lá para frente, que ele venha conversar comigo, sabe? Que tenha essa conexão. Certo, Bruno, muito obrigado pela sua participação. Olha, a gente vai mostrar agora um gráfico, né, e vale destacar um dado impressionante, gente. No período de 1 ano, o Brasil registrou mais de 2.400.000 nascimentos. E desse total, quase 170.000 crianças foram registradas sem o nome do pai, né? Quando a gente olha por região, o Sudeste é hoje o líder em registros de pais ausentes, passando de 58.000 casos, né? É o maior número do país.
Logo em seguida, vem o Nordeste com mais de 52 mil crianças, né, registradas sem a paternidade. Só essas duas regiões juntas, elas representam a maior parte dos casos de ausência paterna no Brasil. No Norte, esse número também chama a atenção, chegando a cerca de 27 mil registros, enquanto o Centro-Sul, Oeste e Sul apresentam os índices mais baixos, né? Mas ainda assim com dados que preocupam quando pensamos no impacto social. Esses números mostram que a discussão sobre responsabilidade paterna não é um detalhe, é um assunto urgente, né, que atinge centenas e milhares de crianças todos os anos. Então, Jennifer, essa situação, né, a gente vê, olha para você ver, nossa região aqui, Sudeste, que vem crescendo esse número, na sua opinião, quando o pai não comparece, né, ao registro, há mecanismos jurídicos para que possam agilizar essas indicações ou investigações de paternidade? Como isso funciona na prática? Sim, quando a criança nasce, mas o pai não quer, no caso, assumir aquela criança, mas depois, ao passar de uns dias, ou passou mais ou menos um mês, e a mãe conversa com esse pai, mas esse pai, ele fala que ele quer assumir aquela criança. Podem ir, no caso, os dois no cartório, que aí o próprio cartório, ele marca um dia e consegue fazer, no caso, esse registro sem nenhum problema, tá? Mas também nós temos casos em que nós entramos com processo, porque assim, mas o pai fala que não quer assumir, nós entramos com esse processo de investigação de paternidade, só que no decorrer daquele processo, tem pais que mudam e falam que quer assumir de forma, no caso, espontânea. Pode, tanto pelo processo, como também, assim, mas ele pode ir no cartório com a mãe que vai poder, no caso, registrar. Mas se esse pai nega até o fim, assim, mas esse processo ele prossegue com o exame de DNA, que é a confirmação desse exame que o juiz vai definir assim, essa paternidade. É muito importante isso, né? Nosso programa está quase no finalzinho. Eu quero saber de vocês, para os papais que estão assistindo a gente, os jovens também, que vão ser pais no futuro, como lidar com essa situação, ser pai responsável, né? Queria começar pelo senhor, doutor Fernando, falar para o pessoal que está em casa realmente a importância de ser responsável na paternidade. A paternidade responsável ela é muito importante. Então, o pai que exerce esse papel de assumir essa responsabilidade, ele vai influenciar muito na formação do seu filho, né? Então, o filho dele chegará à fase adulta com um desenvolvimento emocional, psicológico mais avançado, digamos assim. Se ele não o faz, ou seja, se ele não assume essa paternidade responsável, não mandatoriamente, mas isso pode influenciar em que o filho tenha questões psicológicas a serem discutidas com o psicólogo ao longo do crescimento ou da vida adulta, enfim. Então é muito importante para o pai. E eu ressalto também a importância não apenas para a criança, mas para ele também, né? Então o pai que vive essa paternidade, que passa por todo esse processo, ele costuma se enriquecer muito, né? E ele costuma se desenvolver mais, porque ele estabelece outras camadas de cuidado, como já mencionamos, né? Ele cuida, ele ampara, ele ajuda materialmente, né? Ele ajuda na troca de experiências com a criança. Isso costuma ajudar muito as duas partes, pai e filho. Questão de responsabilidade. Doutora Jennifer, que recado a senhora deixa, né? E não é só questão de procurar justiça, brigar, porque a criança não pediu por vir no mundo, né? Sim, compromisso sim. É do adulto ali. Que recado você deixa para quem está nos assistindo? Sim, com certeza. A separação conjugal não se confunde com a separação parental, que é de pais e mães. É o direito daquela criança ter uma mãe presente e ter um pai presente. Quando essa junção tem um equilíbrio e com certeza assim, essa criança ela cresce mais forte. Mas e crescendo mais forte, se a gente conseguisse esse tipo de avanço, com certeza nós teríamos bairros mais fortes, cidades mais fortes, país seria mais forte, com adultos
assim avançados, né? E esse que é o recado que eu dou, que tenhamos mais pais participativos, mais presentes na vida desse filho. Tanto o filho ganha, como esse pai, como a mãe, como todos os entes familiares. Com certeza. E tudo isso que vocês falaram para o nosso público que está em casa, vai ser as crianças do futuro. As crianças do futuro do nosso Brasil, que precisam crescer mais responsáveis, mais sábias e com mais amor e mais afeto, né, gente? Olha, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui, né, doutor Fernando, doutora Jennifer, muito obrigado. Foi um papo muito rico hoje, viu? Muito eu obrigada. que agradeço o convite, eu acho que foi bastante enriquecedor essa troca que a gente teve hoje. Com certeza, valeu demais. Olha só, gente, vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado, né? E você que ficou com a gente aqui, hoje falamos sobre a paternidade, responsabilidade e a importância da presença afetiva na vida das crianças. Esse tema mostra que famílias mais equilibradas dependem de pais ativos, né? De apoio e de uma sociedade que valorize o cuidado. Quando o pai participa, todo mundo ganha. O Diálogos da Cidade vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Nos acompanhe pelo youtube.com/TV Câmara SJC e também no canal aberto 12.3. Até o próximo Diálogos da Cidade. Um forte abraço. Tchau.